CUT estadual de Bahia. E, como todo mundo sabe, teremos o 1º de maio, uma data importante para todos nós do movimento dos trabalhadores e da esquerda democrática em geral. E a presença de Ana nos dá um prazer. Está parecendo que caiu aí a nossa rede no Facebook. Parece que está voltando. Voltamos. E esperando a nossa rede no Facebook. Voltamos. Bom, desculpem aí uma pequena interrupção aí na conexão. Como eu estava dizendo, Ana é dirigente da Executiva Estadual da CUT Bahia, amiga, companheira, camarada de militância política. Ana, seja bem-vinda nesse nosso encontro de hoje. Temos, nessa semana, dado continuidade com dirigentes. Fiz uma conversa recente com o Herbert, que é da Executiva Estadual do PT, com os professores Guilherme Melo, tratando da conjuntura econômica. Guilherme foi coordenador do programa de governo de Haddad. Professor Faiani, tratando da reforma tributária justa, solidária e sustentável, e agora de uma reforma emergencial. E hoje temos a honra, o prazer de estar com Ana em função do 1º de maio. Já estão aqui conosco Patrícia, Gabeira, Fábio Pereira, Márcio, Gilmar Santana, Antônio Xavier, Doris Day. Abraço carinhoso, Doris Day, a todo o povo de Bahia em seu nome. E, Ana, então, 1º de maio, como é que está a organização da CUT, das centrais e a importância do 1º de maio? Obrigado por você estar conosco, Ana. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecer também o convite e parabenizar pela iniciativa de estar promovendo lives com debates extremamente relevantes para a sociedade, sobretudo nesse momento de pandemia. Então, fica aí o nosso parabéns pela iniciativa. Bom, o 1º de maio desse ano vai ser unificado, e é importante dizer que é unificado não só com as centrais sindicais, mas também com os movimentos sociais. Temos a presença da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, que se soma para construir um grande ato nas redes sociais, que é o que é possível nesse momento. Então, a partir das 11h30 da manhã, nas redes sociais da CUT Brasil, vai estar sendo divulgada intervenções políticas, vamos ter falas, palestras, intervenções musicais e artísticas também. A programação completa está disponível já nas redes sociais da CUT Brasil e das CUTs estaduais também. E aqui em Salvador vai acontecer um movimento importantíssimo, junto com o Comitê Solidário e Popular, que é um drive-thru que vai funcionar no Parque de Exposição para doações. Então, na entrada principal do parque, aquela que fica para o lado da Avenida Paralela, Avenida Luiz Viana Filho, subindo tem o que a gente chama de um cérebro, tem uma rotatória que no meio tem um monumento de um cérebro. A ideia é que as pessoas que tenham interesse de fazer as doações, os sindicatos também, os movimentos sociais, as frentes, vão entrar, pegar a rotatória, deixar a sua doação e seguir. Obviamente, a gente não pode construir um espaço para aglomerações, então foi pensado essa estrutura para que as doações sejam feitas sem aglomerar pessoas. Vai ter tendas recebendo essas doações e, ao final, segue para a saída. É um movimento bem rápido, com pouquíssimo contato. Ainda assim, é fundamental que as pessoas que vão doar vá com máscara, cumprindo o que o decreto municipal estabelece.
E, Ana, por muitos anos, as centrais, não só aqui em Salvador, no Brasil todo, tinham dificuldade política de organização de 1º de maio unitários. Então, esse ano, acho que já o ano passado, houve um processo de afunilamento de construção unitária. E só agora eu estou sabendo, através de você, quero saudar, pelo que eu estou entendendo, todas as centrais e também as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, é isso? Isso. É o que a conjuntura nos pede nesse momento, né? De cada vez mais estarmos unidos e unidas na defesa do direito da classe trabalhadora, e não só do direito, mas da resistência para que esses direitos não sejam retirados, como vem sendo desde o processo de golpe, que veio através do impeachment da presidente Dilma, e o que foi o desgoverno de Michel Temer, e essa catástrofe que está sendo o governo de Bolsonaro. Então, é mais do que um movimento de unidade em prol especificamente da classe trabalhadora, mas é um movimento de resistência, é um movimento de enfrentamento. A CUT Brasil, por exemplo, já tem sinalizado nos seus materiais o Fora Bolsonaro. E um conjunto de outras centrais dos movimentos sociais já começam a compreender a importância do Fora Bolsonaro nesse contexto. Então, essa unidade é fruto de uma conjuntura que é colocada a partir de uma necropolítica, que o seu intuito fim é, de fato, acabar com todos os direitos que foi conquistado pela classe trabalhadora ao longo da história. Saudar aqui Maria das Graças Ribeiro, Maciel, um abraço carinhoso, Maciel, Zilda Dourado, Clarissa, Viana, Wellington Rassegal, Emanuel Salles, Fábio Pereira, Evânio, do MPA, Evânio é vereador em Malhada de Pedra. Parabéns, Evânio, do seu trabalho. Antônio Dimas, Zilda, saúda, destaca a importância, Iana, dessa intervenção unitária no 1º de maio, destacando a dificuldade que a população mais carente está sofrendo nesse momento. Impressionante, né? Porque o governo Bolsonaro, eu tenho dito, Ana, não sei se você viu, eu publiquei um artigo na Fórum, na 247, no jornal À Tarde, eu venho desenvolvendo uma reflexão sobre a crise do governo Bolsonaro. A minha tese é: o governo Bolsonaro era um governo que vivia crises políticas por causa de ser um governo de um presidente que ele e sua família são envolvidos com milicianos, por causa dos crimes desses milicianos e da suspeita de participação de familiares e do próprio presidente em crimes, por causa dos ministros e da inépcia, na incapacidade de gerir o governo e dos absurdos crimes de racismo, de homofobia, de uma enormidade de crimes, da incapacidade de ter maioria parlamentar, ter presença no Congresso. E, com a pandemia, o governo teve uma nova realidade, uma conjuntura onde duas responsabilidades fundamentais se impuseram: emergencialmente tratar da saúde e da economia para, na saúde, conter a pandemia, isolamento social, e estruturar o SUS para receber os testados positivos e para continuar a atender a população que demanda, que usa regularmente o SUS. E na economia, para garantir a renda dos trabalhadores e trabalhadoras informais, dos trabalhadores do setor formal, microempreendedores individuais e, no setor formal, garantindo pelo menos um salário mínimo para quem ganha até 3 com recurso público. Impressionante, Ana, que o governo Bolsonaro não mandou
uma medida provisória, não mandou um projeto de lei para resolver esses assuntos. E pior, ainda o presidente incentivando o desrespeito ao isolamento social. E nós estamos vendo que, no Brasil, o número de testados positivos e de óbitos está crescendo muito. Está acontecendo também um processo de flexibilização do isolamento social por governos estaduais e municipais, porque tem que haver uma reorganização produtiva para convivência com o isolamento. Então, nós estamos num momento muito difícil. Nós, do PT, tínhamos proposto para o setor informal, Iana, um salário mínimo, R$ 1.045. E o governo Bolsonaro nem mandou proposta para o Congresso. E um deputado da base do governo, Bolsonaro, tinha um PL lá. E eles aproveitaram esse PL e, no relatório do relator, o governo manifestou a intenção deles de botar só R$ 200. Tensionamos, conseguimos 600, que são 2 pessoas em uma mesma família podem ser beneficiadas, e 1.200 quando é uma pessoa só na família que trabalha. Agora estamos na queda de baixo da MP 936, que garante, nós achamos importante, com as nossas emendas, garantir renda para os trabalhadores também do setor formal. E o que nós estamos vendo é o governo postergar o pagamento e agora nós estamos vendo filas nas casas lotéricas, nos bancos. Eu contacto os prefeitos, vereadores, dirigentes do interior, estou vendo isso. Como é que você está vendo essa realidade da atuação do governo em relação aos trabalhadores e trabalhadoras? E qual é a sua avaliação desse processo, Iana? Bom, nós estamos diante de um governo irresponsável, genocida, que não tem uma noção. A sua liderança na figura do Bolsonaro é de alguém que não tem uma noção da gravidade da pandemia, não tem uma noção da gravidade e no impacto, não só no orçamento familiar, mas também na vida das pessoas. Quando o Brasil passou de 5.000 mortes, o que ele respondeu foi: e daí? Então, isso mostra que ele não tem nenhuma condição, não tem um conhecimento, não sabe como lidar. Entrega a economia na mão de Paulo Guedes para conduzir da forma que ele acha melhor, e a gente já sabe qual é a cartilha dele, qual é o programa que ele coloca. A medida que ele apresentou logo no início da pandemia foi a MP 927, que foi um dos maiores absurdos já vistos. Não, a MP 927. Tá. Aqui no seu texto permitia a suspensão de salário tá. sem acordo coletivo, que permitia a retirada do salário, inclusive que foi derrubada. É verdade. Muito por força dos movimentos sindicais, dos deputados e deputadas, senadores e senadoras de esquerda, que constroem oposição a esse governo. E foi uma medida extremamente absurda, porque não dialogava em nada com a realidade, com a demanda da classe trabalhadora nesse contexto. Depois veio a medida 936, como você bem colocou, que também é fruto de uma luta para garantir o mínimo, porque nela prevê também cortes da jornada de trabalho, do salário e possibilidade de suspensão de contrato. Ela apresenta um plano emergencial de garantia de emprego e renda, mas precisa ser também bastante discutida e elaborada, porque isso está sendo utilizado para suspender contratos de profissionais
sem garantir os seus direitos. Nós já recebemos, por exemplo, algumas demandas de acordos construídos apenas por um lado, todo um constrangimento para que seja, uma coação para que seja assinado esse acordo, sem cumprir, inclusive, com o que a própria medida prevê, né? Um prazo de 2 dias para que o trabalhador ou a trabalhadora assine, a possibilidade desse acordo ser construído de forma coletiva e não entre 4 paredes, empregador e o trabalhador e a trabalhadora naquela situação de ou assina ou é demitido ou demitida. Enfim, é dentro desse cenário, e o que a gente consegue perceber de propostas resolutivas apresentadas pelo governo me parece que é apenas para manter os seus acordos com os empresários e empresárias, e aí eu gostaria de deixar nítido que nós não estamos falando dos donos das padarias, dos donos das pequenas lojas, nós estamos falando das grandes empresas que foram quem também foram os que financiaram as suas fake news, que garantiu a sua eleição. Então, as medidas apresentadas pelo governo soam como benefícios aos empregadores e, cada vez mais, direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras sendo retirados sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento e de forma autoritária e com pouquíssimo diálogo. É um grande desafio das centrais sindicais, dos sindicatos, das federações de modo geral, conseguir espaço para dialogar, para tentar evitar um cenário pior para a classe trabalhadora, né? E para isso, obviamente, nós das centrais criadas na Câmara dos Deputados, no Senado, para barrar as atrocidades do governo Bolsonaro, que é, insisto, irresponsável, genocida e sem nenhuma condição de conduzir o Brasil em um cenário sem a pandemia, e no cenário da pandemia e que não tem condição nenhuma, e as suas falas deixam isso nítido. Nesse momento, a gente não precisa construir uma narrativa de oposição. O próprio presidente faz isso por todos nós. E, Ana, eu saudar aqui Manuel Salles, companheiro de Ituberá, da Associação de Agricultores Familiares, articulados pela rede ADISCAF, Jorge Ribeiro, Matheus Coutrin, lá da Chapada Diamantina. Já citei Evânio. Evânio além de vereador em Malhada de Pedra, do Partido dos Trabalhadores, do Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, e nós temos uma honra do MPA participar da coordenação do nosso mandato, termos sido o mandato escolhido pelo MDA para apoiar na Bahia, e hoje, Ana, o MPA puxa uma campanha nacional com a Via Campesina pela construção de um plano safra emergencial para a agricultura familiar. Estamos fazendo essa discussão na Bahia também. Saudar, portanto, todo o conjunto de ativistas acampados, acampadas, agricultores e agricultoras assentados, agricultores familiares do MPA. Saudar Maria Xavier, lá do Pilar, companheira, um abraço carinhoso, nossa pré-candidata a vereadora em Jaguarari. Maria das Graças, eu vou fazer algumas perguntas, Diana. Maria das Graças pergunta as doações que você anunciou, haverá amanhã esse ponto de recepção de doações ali no Parque de Exposições. Serão já a definição de quais entidades receberão as doações e, havendo, se possível, você diga quais são. Josué Santana, Elka, companheira, abraço carinhoso. Elka afirma que o Brasil tem um presidente que nos envergonha e que nós já tivemos a oportunidade de sermos liderados, governados por Lula, de algumas das figuras de maior liderança popular. Lula, o maior líder popular da história do Brasil.
Raimundo Bida, abraço. Ele pergunta para onde é que vai esse governo, qual é o propósito desse governo, ele vai ajudar, vai fazer o quê em relação à saúde? Zilda lembra agora também a importância, nós discutimos com o professor Faiane, a importância de tributação de lucros e dividendos. Eu já fiz um abraço ao Wellington Hasegawa. Bom, acho que essa importante pergunta. Tem definição já, Iana, de quais são as entidades que receberão as doações? Como é que as pessoas, renovar muita gente entrando depois do que você falou, para fazer essas doações amanhã? Iana. Bom, ainda não tem essa definição, está sendo mapeado pelo conjunto. O comitê tem uma diversidade de organizações participando, então isso ainda está sendo afinado. Parabenizar a turma do MPA, inclusive vamos convidá-las a participar na semana que vem de uma live junto conosco da CUT sobre segurança alimentar. E muito acabei boa. falando, o 1º de maio para nós é um dia importante, mas nós vamos ocupar boa parte aí do mês de maio com intervenções e debates nas redes sociais da CUT Bahia sobre saúde do trabalhador, segurança alimentar, a saúde mental. Acho que me silenciou aqui, voltou? Voltou. Pronto. Que é um ponto importante, estava falando da saúde mental, então vamos abordar na nossa live direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, e ao longo do mês vamos estar debatendo essas temáticas. Muito bom. Sobre o que foi pontuado aí, de fato, o que a gente tem hoje, majoritariamente de UTIs espalhado por todo o Brasil, é fruto dos governos de Dilma e de Lula. É quem, de fato, cuidou e se preocupou em proporcionar uma maior qualidade no SUS e na saúde para o conjunto da sociedade. O que tem colocado também a nível de investimento e o que está sendo visto como destaque ao enfrentamento a essa pandemia é o Consórcio Nordeste, que não é liderado por figuras ligadas a Bolsonaro, e sim figuras como o nosso governador Rui Costa, como a governadora Fátima Bezerra, enfim, é o que tem tido e recebido elogios a esse enfrentamento, né? E a política de Bolsonaro é aquela política que está dada, já está colocada desde o seu 1º ano de governo. Ele já sinalizou quais eram as suas reais preocupações, ele já sinalizou o seu despreparo, e nós não temos muito o que esperar. No ano passado nos diziam, deixa o homem começar para ver se as coisas vão ficar boas. Nós já sabíamos qual era o caminho e não nos surpreendeu de forma positiva em nada, que o que ele tem nos apresentado é só retrocessos, retirada de direitos e pouquíssima preocupação, ou quase nenhuma, pela saúde do povo brasileiro. Eu gostaria de lembrar da frase do presidente Lula, logo quando surgiu essa pandemia, que ele disse, né? Primeiro salvamos vidas, depois salvamos a economia. E o governo de Bolsonaro tem ido na contramão disso e se apresentado como ineficaz as medidas que são necessárias para o controle da pandemia no Brasil. Bacana. Iana, entraram aqui saudar Patrícia, Matheus, Vinícius, Túlio. Tosato pergunta para você, Iana, como é que está o balanço e a perspectiva de organização de lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras? Amanhã tem essa mobilização, né, essa jornada de mobilização do 1º de maio. Já vimos
muitos panelaços. As panelas daqui de casa estão todas com o fundo amassado, Iana. E nós vamos ter uma perspectiva de luta futura. A pauta do Fora Bolsonaro está crescendo, mas Tosato destaca também, entrou José de Jesus, Tosato destaca também Lorival de Oliveira, de Piritiba, abraço carinhoso. Lorival, Tosato pergunta também, Ana, se vocês estão discutindo a saída da pandemia. Qual é o impacto, então, Ana, dessa recessão na classe trabalhadora e qual é a perspectiva nessa saída da pandemia? José Leandro, Lorival, um abraço carinhoso aí para todo mundo de Piritiba, da Cigana. Conquistamos a adutora para água lá na Cigana, no Angico de Mairi. Tem uma outra observação, Elka, chamando a atenção para que o governo não tomou nenhuma providência para expandir, ampliar as instituições e agora a população na frente de bancos e na Caixa se expondo à contaminação. Antônio Jorge Bravo, é isso. Iana, tem essa provocação para uma reflexão sua. As lutas durante o período da pandemia, no 1º de maio, mas vocês estão discutindo mais algum tipo de luta ou para depois? Qual é a perspectiva de luta da classe trabalhadora aí nesse período, Iana? Bom, nesse período próximo, como é o mês de maio, o que a gente tem pensado é fazer ações informativas, manter os nossos panelaços, os nossos barulhaços, que é uma forma de também estar alcançando um conjunto que ainda está disperso e alheio ao que está acontecendo, então incomoda, chama atenção, e construir não só uma resistência, mas um enfrentamento ao governo, dentro do que é possível, respeitando os decretos municipais e estaduais que impossibilitam aglomerações. Então, as nossas ações estão dentro do que as redes sociais e os decretos e a internet permite. Então, são ações informativas que têm o intuito de trazer conhecimento para o conjunto. A gente sabe que muito tempo utilizando a internet faz com que a gente passe a acessar também muitas fake news, e nesse momento elas estão aflorando com mais gravidade. Então, é fundamental que a gente, em contrapartida, ofereça informações verídicas para a população. Continuar fazendo a resistência e o enfrentamento que é necessário nesse momento. Não é mais uma luta apenas para que nós percamos os nossos direitos. Se ampliou. É uma luta para que este governo, que já deu prova suficiente de que não tem condição nenhuma de diálogo ou de respeito à classe trabalhadora, se finde. E aí, quando a gente diz o fora Bolsonaro, não é apenas a figura do Bolsonaro, mas é o governo e quem o acompanha, que pensa e atua da mesma forma que ele. Então, o nosso movimento vai ser cada vez mais de enfrentamento a este governo. Registrar que, entrando aqui, talvez eu não consiga citar o nome de todos, mas vou tentando. Miguel Cacique, um abraço carinhoso, Miguel. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Zé Maria, Josias da Silva, Josias lá do Pilar também, de Jaguarari. Zé Maria diz: quais as propostas da CUT, Ana, para a organização da classe trabalhadora? E Cotrim destaca um escândalo: o governo
disponibilizando mais de 1 trilhão a bancos e se amarrando para pagar R$ 600 para as pessoas. Eu quero registrar que nós, do Núcleo de Economia do PT, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, a coordenação do ex-ministro Aloysio Mercadante, muitos e muitas economistas, a presidenta Gleisi, a ex-ministra Tereza Campelo, apresentamos a proposta do renda emergencial com R$ 1.045, só conseguimos os 600, o governo Bolsonaro só queria 200, não mandou proposta para o Congresso, e nós temos uma proposta que é viável de um salário mínimo garantido para quem ganha até 3, com dinheiro do Estado brasileiro, com o orçamento de guerra, com a PEC 10, com o PLP 149, nós sabemos, o governo tem mais de 1 trilhão e 200 bilhões em caixa, capaz de gastar. Hoje, o ministro Paulo Guedes reconheceu que pode ser que o governo tenha que emitir papel moeda. Então, o governo Bolsonaro, além de fazer propaganda contra o isolamento, na hora que a curva está subindo de contaminados e de óbitos, não quer liberar dinheiro para os governos estaduais e municipais, não quer garantir renda para trabalhadores e trabalhadoras do setor informal. E aqui eu quero mandar uma saudação para catadores de recicláveis, um abraço carinhoso para todas e todos, em nome de JP, para o pessoal que trabalha como mototaxista, um abraço carinhoso para a Silvânia, a cooperativa de mototaxistas, extrativistas marinhos, pescadores e pescadoras artesanais, agricultores familiares quilombolas, um abraço carinhoso para Zé Ramos, da CONAC, todas e todos que atuam na luta dos quilombolas. Entrando aqui conosco agora, João Borges, que é o nosso pré-candidato a prefeito em Uibaí. Doris Day também está nos acompanhando, Emerson, Fernando Biron. E, Ana, nós temos um compromisso de organizar, Aline, a luta, Rosa, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor formal e do setor informal e do serviço público. O governo de Bolsonaro tem só proposto facilitar para a conjuntura, facilitar a demissão de trabalhadores e trabalhadoras e a redução de salário dos servidores. Os bolsonaristas andaram fazendo uma campanha para destinar o recurso do fundo eleitoral, que é de 2 bi, que foi uma proposta do governo Bolsonaro no projeto de lei orçamentária de 19, a chamada PELOA, e foi aprovado dessa forma, com voto contra da oposição. Aí Bolsonaro vetou os 2 bilhões que ele propôs. E como o Congresso derrubou o voto, nós somos a favor do financiamento público. Nós somos contra a grana de empresário na política. E nós sabemos no que deu. No Congresso hoje tem um monte de partido com nome de que é novo, de que é patriota, de que é social e que é liberal, que só fazem defender banqueiros e grandes empresários. E nós sabemos que tem esse 1 trilhão e 200 bi. E, Ana, só no fundo o Fundo Social do Pré-Sal tem 40 bi. O Fundo de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, FDCT, que é o que vai para as universidades, para pesquisa, tem outros 40 bi. E eles não liberam dinheiro, por exemplo, para fazer a pesquisa para desenvolver a vacina do Covid. Eles não liberam esse dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para as escolas estaduais, para as escolas municipais e para a saúde. Mas eles querem... Então, 40 de um, 40 de outro, ao todos os fundos. São 240 bi, tem um tri e 200. Eles querem os 200, os 2 bi do fundo eleitoral. O governo Bolsonaro tem jogado com essa desinformação
para apostar que as pessoas ficam confusas e eles vão organizando o desmonte do Estado de bem-estar social. A CUT cumpriu um papel histórico ali na redemocratização, nas jornadas de luta, e nós sabemos que ela vai, agora, com esse 1º de maio, reposicionar nessa conjuntura, depois da pandemia, do início do isolamento social, as classes trabalhadoras na luta contra o governo Bolsonaro, e o Fora Bolsonaro está na pauta. E, Ana, como nós temos... E, Ana, pessoal, tem uma outra reunião que eu peço, inclusive, para, se for pública, divulgar aí para nós entrarmos e acompanharmos. Nos comprometemos dela estar liberada por a gente às 18h40. E, Ana, eu lhe peço que faça a sua consideração sobre esse contexto em que temos um governo que já vinha atacando as classes trabalhadoras, o governo Bolsonaro, como resultado do golpe, assim como o Temer, e vinha atacando os trabalhadores e trabalhadoras também do serviço público, tanto do setor privado como do serviço público. E agora, nessa conjuntura da pandemia, é essa pauta do Fora Bolsonaro. Peço que você faça a sua análise dessa conjuntura e o papel desse 1º de maio dentro dessa conjuntura. E aí, na sua intervenção, se despeça, que nós estamos... Você tem 5 minutos para completar os 18h40 que eu me comprometi em te liberar. Por favor, Iana. É importante, Afonso, esses aspectos que você trouxe, porque, diferente do que tem se acreditado, a crise econômica não chega com a pandemia. Ela já se fazia presente muito antes da pandemia alcançar o Brasil. A retirada de direitos da classe trabalhadora já acontecia muito antes desse cenário de pandemia. Desde ali do que foi o processo de golpe que colocou Michel Temer na presidência, que ele colocou em pauta a terceirização, que aprovou a reforma trabalhista. Já no governo, no 1º ano de governo Bolsonaro, já nos deparamos com a reforma da Previdência aprovada, já nos deparamos com a MP 905, me corrija se eu estiver errada. 905. Que também foi uma MP que foi considerada uma nova reforma trabalhista, que agravou ainda mais e tentou fragilizar os movimentos sindicais. A gente sabe que quando as categorias estão unidas, quando os sindicatos estão unidos a partir de uma central, a classe trabalhadora é fortalecida, tem mais força para lutar pelos seus direitos, e todas essas movimentações das retiradas de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras impactaram também na organização dos movimentos sindicais de forma pensada. O governo é muito bom para planejar a destruição, mas é ineficiente no planejamento de ações que são necessárias para a manutenção da vida, ou para a distribuição, como você citou aí, do auxílio emergencial. Não houve nenhum tipo de planejamento. O que foi colocado é uma grande exposição das pessoas nas filas. É difícil também a gente dar um prognóstico de como será pós-pandemia, porque nós ainda não chegamos, segundo os estudos, no pico do contágio, da contaminação. Então, é difícil a gente ter um prognóstico, mas o que a gente tem de um período recente é o aumento da informalidade. Então, eu acredito que pós-pandemia a formalidade também vai aumentar. O desemprego sendo maquiado pela obrigatoriedade de motoristas com relações mediadas por aplicativo, de entregadores desse segmento, que cresceu muito durante a pandemia, por conta da necessidade do isolamento social. Eles agora têm a obrigatoriedade de ter um MEI, maquiando o índice aí do desemprego. E nós temos a obrigação de lutar pelo pleno emprego, com os direitos garantidos.
E esse é o caminho que as centrais e que os movimentos sociais têm traçado. Se nós vamos passar essa pandemia para um contexto melhor, desacredito. Penso que o que a gente tem de recente e de dados é de que o desemprego vai crescer, já tem crescido nesse momento de pandemia, muitos contratos sendo suspensos com perspectivas ruins, o plano que tenta manter o trabalho e a renda também, de fato, não dá conta para do sustento das famílias. Então, o que a gente tem é um cenário nada otimista, mas o que nos mantém em luta e o que mantém a nossa esperança é que temos a certeza de que é possível a construção de um mundo e de uma sociedade melhor. E esse é o nosso horizonte, é o que nos move. Enquanto nós pudermos estar nas linhas de frente, estarmos nas trincheiras de lutas, defendendo a classe trabalhadora, defendendo a sociedade, defendendo a soberania do país, defendendo o pleno emprego, defendendo a alimentação de qualidade e defendendo as riquezas naturais do nosso país, nós vamos estar atuando em busca desse nosso horizonte, caminhando nesse sentido. Então, gostaria de convidar todos e todas para cada vez mais se somar e se aproximar das lutas, não só dos movimentos sindicais, não só do movimento sindical, mas do conjunto dos movimentos sociais, porque só através da luta nós vamos conseguir derrotar este governo, dar um fim a ele, fazer com que o Fora Bolsonaro ecoe não só na classe trabalhadora, mas no Brasil como um todo. Agradeço, Afonso, de novo o seu convite. É uma honra participar dessa live com você, uma liderança política reconhecida e admirada, não só no estado da Bahia, mas no Brasil como um todo. O trabalho do seu mandato é um trabalho do seu, não que você não gosta de falar assim, do nosso mandato, do mandato da gente, é reconhecido nacionalmente por você se colocar à disposição das lutas que são necessárias para a classe trabalhadora, para a agricultura familiar, para o conjunto da sociedade, pensando sempre nos menos favorecidos politicamente. Então, parabenizar aí toda a equipe do seu mandato, do nosso mandato, do mandato da gente, e agradecer o convite e dizer que é uma honra participar dessa live. Agradecer também a todos e todas que participaram e que utilizaram ainda esse tempo de isolamento social para se informar sobre temas relevantes, como esse que tratamos aqui e os anteriores que foi tratado nesse espaço que você disponibiliza nas redes sociais. Bacana, Iana. Antes da gente encerrar, pessoal, registrar que estão conosco Cíntia Oliveira, parabenizando a luta dos trabalhadores, a CUT. Obrigado, Cíntia. Ramon Procheila, nossa pré-candidata a prefeita em Morro do Chapéu, a vereadora de origem indígena, professora, que organiza um mandato coletivo em Morro do Chapéu. Parabéns, Procheila. Além então, da presença de João Borges conosco, nosso pré-candidato a prefeito em Uibaí, temos também Procheila, pré-candidata a prefeita em Morro do Chapéu. Uibaí já teve a felicidade de ser governada por 8 anos pelo PT, e João é o nosso pré-candidato e é uma esperança do povo de Uibaí. Estamos também aqui com Antônio Lobo, saudar Antônio Lobo, Ricardo Monteiro, professor Ricardo, amigo, companheiro, abraço carinhoso, obrigado por estar conosco, Ricardo. Ricardo é professor em Salvador, gestor escolar, nosso pré-candidato a vereador em Salvador, candidato do coração que eu apoio, todo apoio para a eleição de mais um mandato nosso, da luta popular, da luta do povo de Itapuã e da educação. Obrigado por você estar conosco, e ele destaca a importância de a gente combater essa subvalorização da educação básica
e da educação pública que esses governos de direita, o governo Bolsonaro, tem patrocinado. Obrigado por estar conosco, Ricardo. Felipe Caldas, João Bosco. João Bosco é o nosso pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas. Prefeito testado e aprovado em Teixeira de Freitas. O PT também tem saudade, o povo de Teixeira também tem saudade do PT. Todo apoio a João Bosco, conte conosco, estamos juntos aí em Teixeira de Freitas. Rosa Carvalho, obrigado. José de Jesus Santana, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Desidério, onde, além de organizar a agricultura familiar, esse importante sindicato organiza também a luta de trabalhadores e trabalhadoras assalariadas rurais, proletariado rural. Parabéns também do cooperativismo, da agricultura familiar, da FETRAF, e o nosso pré-candidato a vereador em São Desidério. Parabéns, conte conosco, apoio integral para essa importante vitória que certamente teremos com a classe trabalhadora, o proletariado rural, os agricultores familiares de São Desidério, com a representação na Câmara de Vereadores. Ana Carolina, querida, beijo carinhoso. Pessoal, e Ana tem outra reunião. Eu prometi a ela que a gente encerrava às 18h40, são 18h45. Beijo carinhoso, Iana. Obrigado por estar conosco. Beijo carinhoso a todas e todos. Até a próxima. E amanhã, classe trabalhadora, todo mundo no 1º de maio acompanhando esse importante ato. E é fora Bolsonaro. Isso. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite.